Olha, o TSE está preparando algumas bombas contra o Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre elas. Duas delas são de cassação de chapa e a outra é uma que ninguém esperava. Eu vou falar disso, mas antes, você está contra esse desgoverno? Um segundo, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, você ajuda a fazer oposição ao Bolsonaro, porque esse vídeo vai aparecer para mais gente e aí a gente consegue levar a verdade para mais gente, porque a gente sabe, o Bolsonaro, ele mente e promove fake news e ajuda o financiamento dessas fake news. Então, um segundo você se inscrevendo, você ajuda muito na oposição ao desgoverno. Então clique em inscrever. Aproveita e também curte o vídeo. Agora vamos falar das bombas do TSE. A primeira foi ontem. É uma ação de cassação de chapa que foi movida pelo partido da Marina Silva, o Rede Sustentabilidade, por conta de um grupo de Facebook que foi invadido antes da eleição. Cassação de chapa é sobre coisas no período eleitoral, em 2018. E esse grupo tinha 3 milhões de mulheres, era um grupo chamado Mulheres contra Bolsonaro. Esse grupo foi hackeado por bolsonaristas que mudaram o nome do grupo, baniram qualquer pessoa que fosse a favor contra o Bolsonaro no grupo e mudaram o nome do grupo para Mulheres com Bolsonaro, #17, colocaram uma foto dele lá. E o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o que ele fez? Em vez de condenar uma atitude hacker ilegal, não, ele colocou uma foto do grupo hackeado nas redes sociais dele e falou obrigado pelo apoio, quer dizer, ele ficou incentivando os hackers a fazerem mais, a cometerem mais crimes. Então, eu falei algumas semanas atrás, gente, calma, a gente está otimista, o Bolsonaro está levando derrota atrás de derrota, mas nessa ação aqui não vai dar nada, vai ser 7-0 a favor do Bolsonaro, porque não vai dar nada. Eu me enganei, foi 4-3 contra o Bolsonaro, então eu previ 7 votos a favor dele, não, 4 foram contra ele, e uma ação dessa vai ser investigada. Quem hackeou esse grupo, como, se tem ligações com o Bolsonaro, isso tudo vai ser investigado agora. Já foi decidido, já tá 4-3. Mas tem mais 2 bombas contra o bolsonarismo. A outra delas é também cassação de chapa, mas aí é a cassação de chapa de processos movidos pelo Haddad e pelo Ciro Gomes, pelo PT e pelo PDT, que são processos que tratam dessas mensagens que o bolsonarismo disparou no WhatsApp antes da eleição. Hoje a gente sabe que existe o Gabinete do Ódio, mas em 2018, lá atrás, ninguém sabia de Gabinete do Ódio. E mais de 400 mil robôs dispararam mensagens. Essas ações, imagina, se numa ação tão assim inocente comparada com o tamanho desse crime, eles deram prosseguimento às investigações, imagine na ação que trata dos disparos em massa por WhatsApp, que trata também de quem financiou esses disparos em massa, porque se foi financiado por algum empresário bolsonarista, aí ferrou, aí é financiamento eleitoral ilegal de campanha, aí o Bolsonaro vai ter um problemão e a chapa pode sim ser cassada. E são 4 ações movidas pelo PDT e pelo PT nesse âmbito aí das fake news sobre isso tudo. Nisso o Bolsonaro tá ferrado, porque essas ações vão ser turbinadas pelas provas do inquérito das fake news. O inquérito das fake news que está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes do STF, ele vai compartilhar as provas com o TSE e o TSE vai ter todas as provas. E quando o Alexandre de Moraes ele fez as últimas diligências do inquérito das fake news, quer dizer, foi busca e apreensão na casa do pessoal do Gabinete do Ódio, pessoal desses bandidos do Gabinete do Ódio, ele também falou para quebrar sigilos fiscal e bancário e todos os sigilos de empresários bolsonaristas desde antes da eleição, porque ele já estava mirando essas provas para dar munição para o TSE caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, aí caça os dois. Só que essas não são as 2 únicas bombas contra o Bolsonaro. E por falar nesse processo das fake news, eu sempre falo aqui que o bolsonarismo, eles usam muito de fake news, até hoje eles usam fake news. Parte da doutrina do Bolsonaro, da maneira como eles doutrinam as pessoas eles fazem com que as pessoas não se informem mais pela grande mídia, quer dizer, a pessoa não assiste mais a Globo, não assiste mais a Folha, não lê mais a Folha, não lê mais o UOL, não lê mais nada, e só se informa pelos blogs bolsonaristas, que são esses blogs de fake news. Um deles, o dono é o Olavo de Carvalho, outros, os donos são bolsonaristas, tem um até do Oswaldo Eustáquio que está preso, e eles estão todos desesperados, porque além de estarem perdendo a monetização, tem uma campanha do Sleep Giants no Twitter, em que eles estão falando para as empresas tirarem
as propagandas desses sites, dá para tirar no sistema do Google propaganda de determinados sites, se você quiser. E as empresas estão desmonetizando esses sites, eles estão perdendo a renda, então eles estão cada vez mais desesperados. Fora isso, o STF está prendendo um atrás do outro, e quando não prende, vai lá, faz busca e apreensão, aí o cara perde o celular, aí ele compra outro celular, vai lá, o STF manda a busca e apreensão de novo, ele perde outro celular. E tá acolhendo as provas, minha opinião, spoiler aqui, vão acabar todos presos, porque esse inquérito das fake news vai se cruzar com o inquérito dos atos antidemocráticos, atos que pediam um golpe militar e tudo mais. Eles vão se cruzar e aí a casa vai cair para todos eles. A cereja do bolo seria pedir a extradição do Olavo de Carvalho e prendê-lo quando ele chegasse aqui no Brasil. Aí seria a cereja do bolo. Mas, minha opinião, Thiago, é difícil provar que o Olavo de Carvalho financiou os atos antidemocráticos, mas no caso do inquérito das fake news, um dos sites de fake news, um dos maiores sites de fake news do Brasil, o dono é o Olavo de Carvalho, e todo mundo sabe disso. Então, a coisa tá feia para os bolsonaristas. Então essas são as duas primeiras bombas contra o bolsonarismo. A terceira é uma surpresa, é o fato de que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, começou a discutir o abuso do poder religioso nas eleições. Em uma ação que trata sobre uma vereadora do interior, uma cidade pequenininha, uma vereadora que ela também é pastora de igreja, e ela usou a igreja para pedir votos. Essa que é a acusação contra ela, que ela teria pedir votos dentro da igreja e usado a religião, falando, se você é cristão, vote em mim, esse tipo de coisa que muito pastor faz. Todo mundo sabe que eles fazem isso, que eles usam a fé para ganhar votos, e quem faz isso geralmente, assim, 99,9% das vezes, se torna um político corrupto. Eles estão usando essa ação, o TSE, para fazer o quê? Para fazer com que esse pequeno caso de uma vereadora do interior possa criar uma jurisprudência para todos os outros casos, inclusive presidente da República. O ministro Fachin, ele deu o primeiro voto nessa ação, isso foi na semana passada, na quinta-feira, e ele falou, olha, nesse caso da vereadora não há provas contra ela, mas a gente vai começar a discutir aqui esse abuso do poder religioso, abuso da religião nas eleições, que não pode alguém usar templo religioso para ficar pedindo voto. E antes da eleição de 2018 tem vários vídeos, não é um, não são dois, procura no YouTube pastor pede voto para Bolsonaro e você vai ver centenas de vídeos de pastores dentro de igrejas lotadas falando o diabo do Haddad, falando que o PT era o demônio e falando que se você é cristão, se você acredita em Jesus, vote em Bolsonaro, que aí você vai ser abençoado, mas se você não votar no Bolsonaro, você vai ser amaldiçoado e tudo mais. Tem todo tipo de argumento que você possa imaginar. Tem vídeos de 10 minutos de pastor só mandando em igrejas lotadas, templos lotados com centenas de pessoas falando e mandando convencer, porque não adianta só você votar não, tem que convencer mais 5 ou 6 para votarem no Bolsonaro contigo. Se o Bolsonaro perder o poder das igrejas, se isso começar a ser punido, acabou. O Bolsonaro, ele tem alguns pilares, ele tem apoio de quem gosta muito dos militares, ele tem apoio dos olavistas, e que são apoios de gente que está brigando entre si. Eu falei aqui faz alguns dias, os olavistas e os militares estão brigando, eles estão se bombardeando, jogando bombas um para o lado do outro. Os olavistas já começaram a ensaiar, que é quem a mídia chama de ala ideológica, eles já começaram a ensaiar, chamar o Bolsonaro de covarde, já estão chamando, o Bolsonaro é covarde, o Bolsonaro se acovardou, o Bolsonaro só escuta os militares. O pessoal que gosta dos militares começou a atacar os olavistas, mas o Bolsonaro também tem apoio de gente que é muito religiosa, porque ele tem o Edir Macedo, ele tem Silas Malafaia, ele tem todos esses pastores corruptos, bandidos, assim, bilionários. Para um cara ser pastor, ele pode ser pastor e ser honesto, mas se o cara ganhou milhões, assim, no caso de Edir Macedo, bilhões, sendo pastor e explorando a fé alheia, a gente sabe que não é gente muito honesta. Pois bem, esses pastores corruptos estão do lado do Bolsonaro, com igrejas gigantescas, e lá dentro eles pedem voto para o bolsonarismo e eles tentam de toda maneira usar as técnicas de lavagem cerebral do Edir Macedo, e tem até vídeo dele, procura no YouTube, você vai ver vídeos do Edir Macedo ensinando como manipular pessoas. E eles usam essas técnicas para pedir voto para o Bolsonaro. O Bolsonaro perdendo isso, se isso começar a ser punido, e a discussão no TSE é que isso deve começar a ser punido
Assim como abuso de poder econômico ou abuso de poder político. Quer dizer, isso levar à cassação de chapa no futuro. Não vale para a eleição passada porque a lei não retroage. Quer dizer, se eles criarem essa jurisprudência agora, ela não vale para casos passados, mas para casos futuros vale. E os bolsonaristas estão desesperados. Desde esse fim de semana eles começaram a tuitar, falar o TSE quer começar a punir, não vai mais deixar as igrejas. Claro, eles distorcem, eles falam que o TSE não gosta das igrejas. Não, ninguém tem problema nenhum com a igreja. A igreja está lá, as pessoas querem orar, querem rezar, querem fazer a sua prece, façam. O que não pode é um pastor chegar na igreja e falar, o candidato tal é o demônio, o candidato tal é o Messias, esse cara vai te salvar e esse cara você vai pro inferno se votar nele. Isso não pode. Pelo menos não deveria poder. E aí o TSE vai começar a discutir isso. Na verdade, já está em discussão. O Fachin quer que isso vá para frente, que seja crime. E o Alexandre de Moraes falou que não. O Alexandre de Moraes falou que não tem nada na lei que seja especificamente contra isso. Mas o Fachin falou que não precisa ter algo na lei especificamente contra isso. A gente sabe que é ilegal. Aí o terceiro ministro que ia votar, ele pediu vistas. Então, tá mais ou menos, tá 1 a 1, mas falta uma definição de o que pode, o que não pode. E enquanto isso tudo acontece, olha só, enquanto isso tudo acontece, o STF continua as investigações do inquérito das fake news, que vai municiar a cassação da chapa por fake news, que é esses processos do Haddad e do Ciro contra o Bolsonaro que eu falei. E enquanto isso tudo acontece, vai começar a investigação sobre esse grupo que foi hackeado. E isso pode ter alguma ligação até com esse outro processo das fake news. A gente ainda não sabe, mas vai começar a ser investigado. O que as pessoas, os ministros do TSE que votaram a favor disseram é, olha, pode ser que um grupo que foi hackeado, esse grupo ficou mais ou menos 2 dias hackeado, depois o Facebook voltou, porque era um grupo muito famoso, tinha saído na mídia. Não tinha ninguém que acompanhasse política que não soubesse que aquele grupo foi hackeado. Inclusive o Bolsonaro, quando ele publicou no Instagram, no Twitter, no Facebook dele, a foto do grupo hackeado, ele sabia que foi hackeado porque já estava na primeira página de toda a mídia. E todo mundo sabia que o grupo tinha sido hackeado. E o que acontece? Ninguém pensa, vamos caçar a chapa de um candidato, quer dizer, tirar o cara e o vice da presidência por causa de um grupo de Facebook que ficou hackeado por 48 horas. Isso foi o que eu falei 2, 3 semanas atrás, olha só. E eles votaram, não, talvez não, mas vamos investigar? Vamos investigar e ver o que a gente acha aí, porque vai que acha alguma coisa. Vai que acha. Se achar, a gente vê o que faz. Então é isso o que o TSE decidiu e vai começar agora a investigação. Nessa semana, entre essa semana e a próxima, começa essa investigação sobre esse grupo que foi hackeado. Eles querem pedir ao Facebook dados de quem hackeou o grupo, aí eles vão começar a cruzar esses dados, IP, nome, quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que hackearam o grupo e cruzar com pessoas da campanha de Jair Bolsonaro. E aí depois eles vão pegar outras provas do inquérito das fake news e ver, são as mesmas pessoas? Eles têm ligações? Vamos ver, será que tem? E se tiver? E se tiver? Comenta aí, você acha que tem ou que não tem? Então o TSE está preparando 3 bombas contra o Bolsonaro. Muita gente diz, Thiago, tá tudo meio calmo nesses últimos dias. Não tá não. Mas não tá mesmo. E só para finalizar o vídeo eu quero deixar o meu apoio à greve dos entregadores de iFood, que são feitos de escravo. Enquanto a Globo falava, e eu lembro, tem um vídeo excelente no portal do José que ele mostrava a matéria da Globo, e a Globo falava que eles são empreendedores e tudo mais. A greve deles está servindo para mostrar para todo mundo que não. Muitas vezes o entregador está com fome e ele tem que entregar comida e aí o cara trabalha 13, 14 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo por mês. O pior nessa greve é ver os comentários dos bolsominions defendendo os aplicativos e falando, mas você é autônomo, trabalha porque quer, não quer, só para de trabalhar. O Brasil, hoje, foi anunciado um recorde histórico do Bolsonaro, recorde histórico. Pela primeira vez, o Brasil tem mais pessoas sem emprego do que pessoas com emprego. O Brasil tem 87 milhões de pessoas desocupadas, são pessoas que não têm emprego, ou porque estão procurando e não acham, ou porque desistiram de encontrar emprego, quer dizer, procuraram, não acharam, já desistiram de encontrar emprego, ou porque estão realmente desocupadas, já estão desalentadas, falaram, não dá mais, já era.
O Brasil tem 87 milhões de pessoas sem emprego e 85 milhões de pessoas com emprego. É a primeira vez na história que isso acontece. Temos mais gente desocupada do que ocupada. E só tem uma coisa, essa pandemia que o mundo inteiro já está reabrindo, já tem praia lotada na Inglaterra e tudo mais, no Brasil tudo indica que teremos isolamento por mais 2, 3, 4 meses. Muitas cidades, aqui onde eu moro, está reabrindo na sexta-feira. Burrice, governador imbecil. Tá reabrindo, aí vai acontecer o quê? Vai reabrir, vai explodir de casos, vai ter que fechar. Aí reabre, explode de casos, fecha. Porque não fizeram o lockdown. E por que não fizeram o lockdown? Porque o presidente, ele fica instigando as pessoas a saírem de casa, instigando o gado burro deles a ser contra o lockdown e, principalmente, aí está o principal, instigando grandes empresários a fazerem motim contra governadores e prefeitos e começarem a ameaçar governadores e prefeitos. E aí é que está o grande problema, por isso que a maioria do Brasil não fez lockdown. Se tivesse feito o lockdown direitinho lá em março, vamos fechar as fronteiras, vamos fazer o lockdown, impedir as viagens entre um estado e outro, fechar tudo, acabar com o vírus, já estava tudo reaberto, mais de um mês atrás, um mês e meio atrás, já estava tudo reaberto, já estaríamos na vida normal e a economia já estava decolando, que enquanto os outros países estão ainda fechados, tentando reabrir, nós estaríamos abertos e sem problema algum. Não fez, só tem um culpado, Jair Bolsonaro. Pois bem, gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. 16 minutos você não se inscreveu? Um segundinho, clica. Falou.